Vamos agora dar início à aula 32, onde vamos estudar o encadeamento interior, que é uma alternativa ao que nós já estudamos antes, ao encadeamento exterior. Então, inicialmente vamos estudar o modelo, como é que funciona o encadeamento interior. Depois vamos tratar de um efeito colateral do encadeamento interior, que são as colisões secundárias. E, finalmente, vamos estudar os algoritmos de busca numa tabela implementada por encadeamento interior. O encadeamento interior, ele pode funcionar em dois modelos. O modelo heterogêneo e o modelo homogêneo. Em linhas gerais, é o seguinte: o modelo heterogêneo vai dividir a tabela de dispersão em duas áreas, onde uma dessas áreas fica reservada apenas para colisões e a outra área é a área dos endereços base. Então não há mistura entre essas duas partes da tabela, por isso dizemos heterogêneo. E no outro modelo de encadeamento interior, a área de endereços base e a área de colisões são comuns à tabela toda. Então, nenhuma área em especial é uma área de endereço base ou de colisão. Então, a tabela é homogênea nesse sentido. Então, vamos estudar primeiro o caso mais simples, que é o caso do modelo de encadeamento interior heterogêneo. Então, como funciona esse modelo? Então, nessa tela, você vai ver a tabela T dividida em duas zonas. A zona de endereços base, que está acima da tabela, e a zona reservada aos sinônimos para tratamento das colisões. Lembrando que duas chaves são sinônimas se elas têm o mesmo endereço base. Então há uma colisão. Então só uma delas vai poder ficar na área de cima da tabela. A outra tem que ficar na área das colisões. Então essa área de baixo será reservada para as colisões. Como se faz a ligação entre as chaves sinônimas? A ligação vai se fazer por listas encadeadas. Então é preciso detalhar um pouquinho mais, ok? Essa estrutura, esse modelo do encadeamento interior heterogêneo. Isso será feito na próxima tela. Então agora vamos olhar com um pouco mais de detalhe esse modelo. Observe, temos aqui uma tabela à sua esquerda, a área de cima com P endereços base, numerados de 0 até P-1, é a zona de endereços base. Então a função de dispersão H, ela vai gerar valores na faixa entre 0 e P-1. E a área de baixo da tabela, que tem S posições, é a zona reservada aos sinônimos. Observa que as duas zonas estão separadas por um risco duplo, aí na sua tela. E cada espaço da tabela vai ter dois campos. O campo à esquerda é o campo da chave e o campo da direita é o campo do ponteiro, para a gente fazer a ligação entre as chaves sinônimas. Então você vê que essas listas encadeadas, elas ocupam o mesmo espaço da tabela. Claro, são espaços separados, porque a área de colisões é separada da área de endereços base. Mas, de qualquer forma, o encadeamento é chamado interior, porque essas listas encadeadas, elas usam a própria tabela para serem construídas. Se vocês lembrarem da aula anterior, essas listas encadeadas, elas ocupavam a área fora da tabela. Por isso que na aula anterior tínhamos dado o nome de encadeamento. Agora não, as listas estão dentro da própria tabela, então o encadeamento é chamado interior. Observe que P mais S é igual a M, lembrando que na nossa convenção, M é sempre o tamanho da tabela T. E observe que todas as colisões são colocadas nessa própria área da tabela. Então o fator de carga tem que ser menor do que 1. O número de chaves, N, tem que ser sempre menor do que o número de posições da tabela M. Então, N sobre M menor ou igual a 1. Porque toda a área das colisões também
compartilha o espaço da própria tabela, então não pode ter mais chaves do que espaços. Não posso ter o caso de que N é maior do que M, ok? Vamos dar então um exemplo de como funciona o encadeamento interior homogêneo. Observe esse exemplo. Nós temos 4 posições na área de endereço base, numeradas de 0 a 3. Então, P igual a 4. Temos 3 espaços na área de colisões, então S é igual a 3. O espaço total da tabela é 4 mais 3 igual a 7, então N é igual a 7. O número de chaves N é 5, então nós temos menos chaves do que espaços na tabela, então o fator de carga é 5/7. Realmente é menor do que 1, menor ou igual a 1. E a função de dispersão H, que você observa nesse quadradinho aqui à esquerda, inferior, ela é x mod 4. Por quê? Porque nós temos que gerar endereços base na área de cima da tabela. Então agora você clica no botãozinho armazenar e você vai ver as chaves sendo armazenadas uma a uma. Então a primeira chave, 48, ela vai para a posição 0, porque 48 módulo 4 é 0. A chave 3, ela vai para a posição 3 da tabela, porque 3 módulo 4 é 3. A chave 80, ela é sinônima da chave 48. Então, quando a chave 80 ela foi ser colocada na tabela, ela colidia com a chave 48. O que fizemos então? Colocamos a chave 80 na primeira posição da zona de colisões, no alto, logo abaixo daqueles 2 risquinhos que separam as duas zonas. E aquele ponteiro que era lambda na posição 0, agora aponta para a chave 80, para dizer então que a chave 80 é sinônima da chave 48. Continuando, a chave 31, 31 módulo 4 também é 3. Então há uma colisão entre 31 e a chave 3, que já estava colocada na posição 3 da zona de endereços base. Então novamente houve uma colisão. Então o 31 foi colocado na zona de colisões abaixo de 80, que era o próximo espaço livre. E o lambda da posição 3 se converteu num ponteiro que aponta para 31, para dizer que a chave 3 tem uma sinônima lá na área de colisões, que é a chave 31. Finalmente a chave 20. A chave 20, 20 módulo 4 dá 0, ela colide com a 48. Então agora você navega pelo ponteiro que sai do 48 e você vai até 80, que também está ocupado. Aí você então cria um novo espaço para a chave 20 e faz 80 apontar para 20, porque 48, 80 e 20 são chaves sinônimas. Então todas elas têm que estar ligadas na mesma lista encadeada. Então nós temos 2 listas encadeadas nessa tabela. A lista encadeada que começa na posição 0 e que tem as chaves 48, 80 e 20. E a lista encadeada que começa na posição 3, que tem as chaves 3 e 31. Então repare que todas as listas encadeadas, elas ocupam exatamente a própria tabela. Por isso que o encadeamento é dito interior. Ok? Agora nós vamos estudar o encadeamento interior homogêneo. Mas antes disso, eu gostaria de dar um novo conceito, que é o conceito de falso overflow. O que é um falso overflow? Então repare, na segunda explicação dessa tela, vamos supor que você vai fazer uma nova inclusão cujo endereço base é 0 ou 3. Vamos voltar para a tela anterior? Você volta para a tela anterior e suponha que eu vou incluir, por exemplo, uma chave cujo endereço base é 0. Por exemplo, a chave 40. Então, 40 módulo 4 é 0. Mas acontece que 40 colide com 48. Então, você navega pelo ponteiro do 48, chega até o 80, que é um lugar ocupado. Então, agora você navega pelo 80
e chega até o 20, que é um lugar ocupado. E aí do 20 tem um lambda. Então a lista encadeada do endereço base 0 terminou. Mas acontece que na zona de colisões não há espaço mais para essa chave 40. Então não há mais como colocar 40 nessa tabela. Isso se chama falso overflow, porque a tabela tem ainda duas posições livres, que são a posição de endereço base 1 e a posição de endereço base 2, e no entanto, não é possível colocar a chave 40. Não posso colocar a chave 40 no endereço base 1, porque senão eu estaria cometendo um erro. 40 não tem endereço base 1. E também não posso colocar o 40 no endereço base 2, porque 40 não tem endereço base 2. O endereço base do 40 é 0. Mas como o 48 já ocupa o endereço base 0, 40 tem que ir obrigatoriamente para a zona de baixo da tabela, que é a zona das colisões. Mas ela já está toda ocupada. Então, o que aconteceu? Falso overflow. A tabela ainda tem posições livres e, no entanto, eu não posso colocar mais ninguém. Chama-se falso overflow porque ainda há posições vazias e, no entanto, não é possível colocar mais ninguém. Essa é a explicação do falso overflow. Então, esse é um problema que existe no encadeamento interior heterogêneo. Como poderíamos resolver esse problema? Poderíamos resolver esse problema variando os valores de P e S. Lembrando que N é igual a P mais S, P é a parte de cima da tabela, S é a parte de baixo da tabela. Então, se você aumenta o valor de S, você aumenta a área reservada às colisões. Então, você diminui a possibilidade de falso overflow. Então, naquele exemplo que eu dei, se a área de colisões fosse maior, se o valor de S fosse maior, talvez houvesse espaço para colocar a chave nova, a chave 40. Então, se você aumenta o valor de S, você diminui a possibilidade de falso overflow. Mas aí você tem, digamos assim, um compromisso entre P e S. Se você aumenta muito o valor de S, você diminui o valor de P. Se você diminui o valor de P, começa a ser criadas mais colisões na parte de cima da tabela. Então diminui a eficiência da dispersão. Você vai ter que trocar o valor da função de dispersão porque o valor de P fica menor. Então começam a acontecer mais colisões. E no caso extremo em que P é igual a 1 e S é igual a M-1, o que acontece? Nesse caso extremo você só tem um endereço base. Então todas as chaves vão colidir. Então todas elas vão para a área de colisões. Então você tem simplesmente uma lista encadeada simples. Nesse caso extremo, a tabela de dispersão se converte numa lista encadeada. Vamos propor um exercício antes de passar ao modelo de encadeamento interior homogêneo, que é o seguinte: se você entendeu bem o funcionamento dessa tabela, eu gostaria que você escrevesse algoritmos para buscar uma chave nessa tabela, inserir uma chave nessa tabela e remover uma chave dessa tabela. Você vai ter que tratar estas listas encadeadas internas nesse modelo. Você vai ver que é uma coisa bem simples, porque se você lembra daqueles algoritmos que tratam listas encadeadas, simplesmente encadeadas, você é perfeitamente capaz de gerar estes algoritmos. Você pode também procurar auxílio no livro texto básico do curso ou então com o tutor presencial. Agora nós vamos estudar o encadeamento interior homogêneo. Qual é a ideia básica desse modelo? Esse modelo consiste em não diferenciar as duas zonas da tabela. Eu não tenho mais uma área de endereços base e uma área de colisões. Agora tenho uma homogeneização da tabela toda. Ou seja, qualquer endereço da tabela pode ser de base ou de colisão. Mas isso vai gerar um efeito colateral indesejável,
que são as colisões secundárias. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. É melhor nós fazermos direto um exemplo para que você veja o problema das colisões secundárias. Observe a tabela T à sua direita. Ela não é mais dividida em duas zonas. Então, todos os endereços vão ser de base ou colisão. Ok? Então, M é igual a 7. Não existe mais o conceito de P e S. E a função de dispersão é H de X igual a X mod 7. Vamos armazenar as chaves? Clique no botão armazenar. A chave 28 vai para o endereço base 0 e a 35 também. Nesse momento, a chave 35 colidiu com a chave 28. Então, lá no final da tabela, de baixo para cima, você colocou a chave 35 e fez um ponteiro do 28 para o 35. Ora, o 14 também colidiu com o 28. Então, o 14 foi colocado exatamente na sequência após o 35, ou seja, o 28 apontava para o 35 e o 35 agora aponta para o 14. As colisões vão sendo colocadas de baixo para cima. O 70, igualmente, o endereço base dele é 0. O 28 está ocupado, navega pelo ponteiro, vai ao 35, navega pelo ponteiro, vai ao 14, e então você insere o 70 na próxima posição livre, e o 14 aponta para ele, e essa lista encadeada todinha é a lista encadeada do endereço base 0. Ela contém o 28, o 35, o 14 e o 70. Agora, olha que problema interessante. O 19. 19 módulo 7 dá 5. Então, o endereço base do 19 é o endereço 5. Só que o endereço 5 já está ocupado, a posição 5, pela chave 14, que tem endereço base 0. Então, o 19 não pode ser colocado aí. Isso é uma colisão secundária. Ou seja, 19 e 14 não são chaves sinônimas. O endereço base do 19 é 5 e do 14 é 0. Não são chaves sinônimas. No entanto, elas colidem. Por quê? Porque como o 14 já tinha colidido com o 28 e com o 35, ele teve que ocupar essa posição. Então, o 19 não pode ser colocado aí. É uma colisão secundária porque se deu entre chaves não sinônimas. Então, o 19 vai ter que ser colocado acima do 70, que é a próxima posição livre. Então, o 14 aponta para 70 e o 70 aponta para 19. Eu sei que isto gera uma certa dificuldade para você entender melhor a tabela. Então, eu sugiro que você volte esse exemplo muitas vezes e clique no botãozinho armazenar para você ver como é que a coisa está funcionando. Na próxima tela, então, vou explicar mais detalhadamente o conceito de colisão secundária. Então, o que é a colisão secundária? Ela ocorre quando a nova chave X, por exemplo, naquele caso do nosso exemplo anterior, a chave que era igual, se você voltar à tela, a chave 14, tá? Nesse exemplo aí, ela vai colidir com a 19. Então, essa chave 14 já estava colocada naquele primeiro espaço vazio de baixo para cima. Ao incluir a chave 19, cujo endereço base é 5, o compartimento 5 já estava ocupado pela chave 14, com endereço base 0. Isso gerou uma colisão secundária. Então, não se esqueça, nesse modelo homogêneo, quando ocorrer alguma colisão, você vai até o final da tabela e começa a voltar de baixo para cima, vai procurar o primeiro espaço vazio para colocar a sua chave. Então, todas as listas encadeadas, elas ficam como que trançadas pelos ponteiros. Mas a lógica nunca se perde. Basta seguir os ponteiros adequadamente para você localizar a chave procurada. Então, será interessante mostrar na nova tela como é o algoritmo que faz a busca no caso, né, do modelo homogêneo. Como é que o algoritmo navega nessas listas? Então, vamos fazer um algoritmo de busca numa tabela implementada por encadeamento interior.
Lembrando que cada compartimento da tabela tem os campos chave e ponte. Então, no espaço I, o campo da chave vai ser indicado por T de I ponto chave. E o campo do ponteiro vai ser indicado por T de I ponto ponte. Então, como é o algoritmo busca de x? Inicialmente, nós setamos essa variável achou como falso. Então, no início, nós não achamos a chave, x. O que fazemos inicialmente? Pegamos x e logo abaixo da instrução achou recebe false, calculamos x módulo m para saber o endereço base de x. E guardamos esse valor em i. Ok? O que fazemos agora? Vamos exatamente na posição do endereço base i e perguntamos se o campo-chave do endereço base i é x. Então, se t de i ponto chave é igual a x, então achamos na primeira. Então, achou recebe verdadeiro. E se for falso? Se for falso, nós temos que navegar na lista encadeada para ver se x se encontra em algum elemento dessa lista encadeada. Olha o que nós fazemos. Nós observamos se o campo t de i ponto chave não está vazio. Ok? Se ele não estiver vazio, porque bem pode ser que ele estivesse vazio, ok? Então quer dizer que tem uma lista encadeada ali. Então tem um ponteiro apontando para um próximo elemento. Então se não for vazio, eu vou navegar para o ponteiro. Eu pego t de i, que é o endereço onde eu estou, ponto ponte, e atribuo a i. É a primeira instrução dentro do repita. Se este ponteiro não for lambda, quer dizer que a lista não terminou ali. Então, fui para uma nova chave da lista encadeada. Então, eu pergunto, se essa nova chave, t de i ponto chave, é igual a x, eu achei. Agora, se eu não achei, tenho que fazer uma nova iteração, navegar pelo ponteiro novamente. E vou repetir isto até que i igual a lambda, ou seja, a lista acabou, eu não achei x. Ou então, achou igual a verdadeiro, eu achei x dentro da lista. Vamos ver como é que fica, então, esse algoritmo, no caso de procurarmos uma chave. Vamos voltar para a tela 9. Você clica no botão armazenar e você vai ver a estrutura toda da tabela montada. Vamos procurar a chave 70. Ok? Nessa tabela. Então, a primeira coisa, 70 módulo 7 dá endereço base 0. Vamos à posição do 0. É 28. 28 não é igual a 70. Essa posição está vazia? Não. Então tem um ponteiro ali a partir do 28. Navega por esse ponteiro. Você chega na chave 35, lá no fundo da tabela. 35 é o 70? Não. Navega de novo pelo ponteiro do 35. Você vai até o 14. 14 é 70? Não. Navega pelo ponteiro do 14 até o 70. Finalmente, 70 é igual a 70. E aí nós achamos a chave 70. Escolha outra chave agora. Por exemplo, a chave 19. A chave 19 fez uma colisão secundária com a chave 14, mas o algoritmo funciona da mesma forma. 19 módulo 7 dá 5. Vai na posição 5, tem o 14. 19 não é 14. Navega pelo ponteiro, você vai ao 70. 70 é diferente de 14. Navega pelo ponteiro, vai até o 19 e você finalmente achou o 19. Então é assim que funciona o algoritmo. Então eu gostaria que você voltasse para a tela 11 e analisasse direitinho esse código para que você veja que ele faz realmente a navegação correta na lista encadeada. Qual é a complexidade desse algoritmo? No pior caso, você visita todas as chaves da tabela. Então ele é O de N, porque a gente tem N chaves. Pode-se dar o caso de que, por azar, no pior caso, você foi obrigado a navegar por todas as chaves e não achou a informação ou achou apenas na última comparação. Então a complexidade é ordem de N, porque N é o número total de chaves que você comparou, que você visitou. Ok? Agora quero propor um exercício final para vocês. Como é que nós vamos fazer
a remoção. A inserção até que é bem simples. Você mesmo poderia escrever o algoritmo de inserção. Agora, a remoção é um pouquinho mais complicada. Vamos dar um exemplo. Considere a remoção da chave 14 daquela tabela que estava lá na tela 9. Volta lá para a tela 9. Remove a chave 14. A pergunta que eu faço nesse exercício é a seguinte: se eu quero remover a chave 14 dessa tabela, qual é o problema que você observa com relação à chave 19? É o seguinte: se você remover a chave 14, o espaço 5 vai ficar vazio. Se futuramente eu fosse procurar a chave 19, módulo 7, iria para o endereço base 5, que está vazio. E você poderia concluir erroneamente: se o endereço base 5 está vazio, é porque não tem lista encadeada começando nele. Ou seja, a chave 19 não se encontra na tabela. O que é errado. A chave 19 se encontra na tabela. O que a gente pode fazer, então, para resolver este problema que ocorre com a remoção da chave 14 e a chave 19? Voltando lá para a tela 12 do nosso exercício, é esta pergunta que eu faço. Como a gente pode fazer? Que tipo de problema nós podemos deduzir? E como nós podemos resolver esse problema? Na próxima tela, eu ofereço uma solução para esse problema. A simples remoção da chave 14, como nós vimos, faz com que futuras buscas da chave 19 resultem em fracasso, o que não é correto. Então, observa, após remover a chave 14, o espaço correspondente ao 14, o espaço 5, endereço base 5, ficou liberado. É o antigo espaço ocupado por x igual a 14. E a gente poderia concluir erroneamente que 19 não pertence à tabela, porque no endereço base 5 nós não temos nada ali. Então, o que nós fazemos? Na próxima tela, nós oferecemos uma solução. Os espaços que jamais foram utilizados são marcados com vazios, com a palavrinha vazio. Então, você sabe que dali não parte nenhuma lista encadeada realmente. Então, se eu fosse procurar uma chave com endereço base 1 ou 2, realmente eu poderia concluir que essa chave não está na tabela, porque o endereço base diz ali vazio. Mas ao procurar o 19, o endereço base 5 não está vazio, ele está liberado. Isso quer dizer que antigamente ele já foi ocupado por uma chave. Então, existe uma lista encadeada começando naquele endereço. Então, você, ao procurar o 19, olharia primeiro no endereço base 5, está liberado, mas isso quer dizer que tem uma lista encadeada começando por ali, ele não é vazio. Aí você vai para o 70 e depois você vai para o 19 e você acha o 19. Então, assim, nós damos por encerrada a nossa aula sobre encadeamento interior, aula número 32.